o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria rejeitado um plano de Israel para matar esse líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Trump teria dito ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que não era uma boa ideia matar o Ayatollah. Chamar o Mota, porque a gente precisa também debater e analisar a postura de Donald Trump, a postura dos Estados Unidos até aqui. Muitos se perguntam, né, Mota? Bom, os Estados Unidos vão entrar para valer ou, na verdade, os Estados Unidos devem ficar na retaguarda, atendendo, talvez, as demandas de Israel muito mais no campo bélico? Quais são suas expectativas para a participação dos Estados Unidos? Dá para fazer um balanço até aqui? Fez menos do que as pessoas esperavam, Mota? Eu acho difícil fazer essa leitura, Canhato, mas Israel não teria atacado o Irã se não tivesse o apoio incondicional dos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos estão assistindo, aguardando a evolução dos acontecimentos. Um Irã com armas atômicas é inaceitável. É inaceitável para os Estados Unidos, como é inaceitável para a Europa. O Irã já tem mísseis balísticos. Você imagina o Irã com a capacidade de disparar um míssil com ogiva nuclear que alcance qualquer capital europeia. Eu acho que a gente não consegue enxergar o que está por trás das declarações públicas, mas eu não tenho dúvida nenhuma que existe uma determinação dos Estados Unidos, do governo de Donald Trump, para, de uma forma ou de outra, acabar com essa brincadeira do Irã. Essa situação do Irã já foi longe demais. O que ainda causa espanto é a postura de alguns líderes europeus e de alguns outros líderes mundiais, inclusive fora da Europa. É impressionante a disfarçatez, a ingenuidade, até a ignorância histórica de algumas pessoas que estão em posições de liderança em países. O que eles acham que eles vão conseguir apaziguando um país, um regime como o regime iraniano? Isso lembra muito a atitude que o mundo, boa parte do mundo tinha, principalmente alguns líderes europeus, em relação àquele ditador alemão, assassino, genocida. Eles achavam que era possível fazer um acordo com ele. Não vamos ceder só esse território, vamos deixar que ele invada só esse país, daqui a pouco ele vai se satisfazer. E o resultado dessa política de tentar apaziguar ditadores foi a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Eu tenho a impressão que Israel não vai deixar que isso se repita. Programa Os Pingos nos Is, as últimas informações do conflito no Oriente Médio entre Israel e Irã, também trazendo todas as análises com os nossos comentaristas. Agora recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, e uma saudação especial aos taxistas e motoristas de aplicativo que sempre acompanham a programação da Jovem Pan News na rádio. Inclusive, o 100,9 aqui de São Paulo faz muito sucesso, a gente agradece demais por esse apoio. Deixa eu passar a palavra para o Luiz Felipe Dávila. A gente tem feito as análises importantes a respeito desse conflito no Oriente Médio. Você, Dávila, como tem visto, como tem observado e analisado a participação dos Estados Unidos até aqui, a postura de Donald Trump? O presidente vem sendo pressionado por alas do Partido Republicano. A gente tem acompanhado as manifestações feitas pela imprensa norte-americana. Um grupo quer que ele intensifique o apoio a Israel. Já um outro grupo quer que ele tire o pé do acelerador. Enfim, quais são as ponderações a respeito da postura de Trump até aqui? O presidente dos Estados Unidos, neste momento, é clara. Dar, por um lado, apoio integral a Israel e, de outro, servir como um mediador do conflito, forçando o Irã a voltar à mesa de negociação e tentar um acordo para terminar o programa nuclear e restabelecer a paz. Portanto, se está nessa posição de mediador, não pode aprovar abertamente o assassinato
do seu principal líder religioso, o Ayatollah Khamenei. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a credibilidade dos Estados Unidos não se perca ao que, ao mesmo tempo, o país apoie a atitude militar de Israel para debelar o programa nuclear iraniano, que é, sim, uma ameaça gigantesca não só à existência de Israel, como à paz e à estabilidade do Oriente Médio. Se o Irã tivesse êxito nesse programa, certamente obrigaria outros países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita e próprio Israel, a desenvolver um gigantesco programa de arma nuclear, o que escalaria para níveis muito perigosos a tensão no Oriente Médio, que já é uma das regiões mais tensas do mundo. Pois é, inclusive veículos norte-americanos disseram que Donald Trump teria enviado um recado ao Irã dizendo que o país não está ganhando a guerra e que é preciso negociar um acordo o quanto antes. Bem, Cristiano Beraldo está nos Estados Unidos e monitora justamente essas informações que são dadas com exclusividade pelos veículos de lá. O que se sabe até aqui, o posicionamento de Donald Trump vai tirar alguma carta da manga, pode estar blefando, fazendo jogo duplo. O que a gente pode considerar em relação à postura de Donald Trump até aqui, Beraldo? Renato, eu acho importante a gente fazer uma reflexão, tirando a figura de Donald Trump da análise aqui desse tabuleiro. Por quê? É preciso lembrar o que é os Estados Unidos, a importância dos Estados Unidos na geopolítica mundial. Estados Unidos não é espectador de um movimento unilateral de Israel e se vê compelido, em razão de uma longeva parceria, a proteger e suportar Israel. Qualquer movimento militar feito, especialmente por um parceiro tão próximo dos Estados Unidos, foi feito porque a força militar, a inteligência militar norte-americana verificou que este era o caminho mais efetivo para alcançar os objetivos que se pretendem. E os objetivos dos Estados Unidos, ao contrário do Irã, ao contrário do Hamas, ao contrário da China, que está se preparando para invadir e tomar Taiwan, ao contrário da Coreia do Norte, ao contrário da Venezuela, que está aí ensaiando e anunciando que vai anexar parte do território da Guiana. Todos esses países que a gente vê muita gente no Brasil aplaudindo, esses países fazem parte do problema e da instabilidade que atinge todas as nações do mundo. Portanto, os Estados Unidos têm uma estratégia clara de tomar medidas diretamente ou a partir de seus parceiros para que se tire poder, se tire essa desenvoltura desses países em causarem confusão e instabilidade e que se construa um ambiente de convivência pacífica. Portanto, quando Israel, em meio a conversas entre Estados Unidos e Irã, buscando algum tipo de entendimento, Israel parte para o ataque, obviamente, é porque os Estados Unidos entenderam que as conversas diplomáticas não alcançariam o objetivo de cessar o programa nuclear iraniano e garantir a paz de forma longeva na região. Esse ataque foi feito por Israel com o suporte dos Estados Unidos e que continuará dando suporte até quando necessário, não apenas para atacar o Irã, mas sobretudo para proteger a população de Israel. A realidade é que, independente de quem fosse o presidente nos Estados Unidos, a menos que fosse alguém já inimputável, como era o caso de Joe Biden, teria a mesma leitura de que o Irã é uma ameaça séria e crescente para o mundo todo.